No episódio de hoje da nossa série sobre as Copas do Mundo, você vai acompanhar os acontecimentos das Copas de 1938 e a de 1950. Confira. Goleada histórica, transmissão radiofônica, primeira seleção bicampeã, brasileiro, artilheiro, maior goleador, o craque, um dos melhores zagueiros que a seleção já viu, batalha em campo e a guerra se formando fora das quatro linhas. Dentro de todo esse contexto, foi realizada na França a terceira Copa do Mundo. Finalmente, os brasileiros puderam ter os melhores jogadores do país em campo, devido à união da Confederação Brasileira de Desportos e a Federação Brasileira de Futebol. Com o caminho da paz estabelecido, a seleção brasileira começou a se destacar e a conquistar admiradores pelo mundo. O técnico Ademar Pimenta pôde contar com os 22 melhores jogadores do país que durante um mês treinaram juntos em Minas Gerais antes de embarcar para o Mundial. Essa foi a primeira concentração do futebol brasileiro para disputar uma Copa Internacional. O Mundial de Futebol de 1938 foi disputado na França sob a sombra da Segunda Guerra Mundial, que teria início pouco mais de um ano depois. Alemanha e Argentina tinham interesse em sediar a Copa, o país europeu para propagar o nazismo de Hitler e o país sul-americano por acreditar no rodízio de continentes para receber o evento esportivo. Os dois eram favoritos. No entanto, o Congresso da FIFA decidiu pela França em homenagem a Jules Rimet, o criador da Copa do Mundo. A Argentina não aceitou a escolha e liderou um boicote para os países americanos não participarem da competição. O Brasil não aderiu e, ao lado de Cuba, foram as únicas seleções americanas a disputarem o torneio. Ao todo, a Copa de 1938 contou com 15 seleções. Apenas 3 não eram europeias: Brasil, Cuba e Indonésia. Há quem diga que o primeiro gênio da seleção brasileira jogou em 1938, tendo como nome Leônidas da Silva, também conhecido como Diamante Negro. No mesmo time, em posição oposta, outro destaque atendido pelo nome de Domingos da Guia. Na estreia da competição, a seleção ganhou da Polônia por 6-5, com direito a 3 gols de Leônidas da Silva. As quartas de final seriam marcadas pela batalha com a Tchecoslováquia. A violência deu o tom do primeiro encontro entre as duas seleções, que empataram em 1-1. Para se ter uma ideia do que foi o confronto, 5 jogadores foram parar no hospital. Com as duas seleções desfalcadas, o Brasil venceu o jogo de desempate por 2-1 e avançou à fase seguinte. Mesmo estando do outro lado do continente, os brasileiros puderam vibrar com a seleção, pois pela primeira vez no país se ouvia no rádio uma transmissão de Copa do Mundo. A semifinal, disputada contra a poderosa Itália, gerou uma polêmica. O nosso Diamante Negro não entrou em campo. O técnico brasileiro decidiu deixar o atacante da seleção de fora, alegando que ele estava machucado e que gostaria de preservá-lo para uma possível final, o que não aconteceu. Os italianos venceram o jogo por 2-1. Restou então a disputa pelo terceiro lugar diante da Suécia. O Brasil venceu por 4-2 e a torcida pôde ver o show de Leônidas da Silva, que retornou à equipe, marcou 2 vezes e se transformou no artilheiro da competição com 7 gols. Com o resultado, a seleção brasileira encerrou de forma gloriosa a sua melhor participação em Copas até então. Com direito à mensagem de Mussolini com os dizeres vencer ou morrer, a Itália conquistou a grande final contra a Hungria pelo placar de 4-2. Com a vitória, o jornalista Vitório Poço se tornou o primeiro e único técnico a conquistar 2 Copas do Mundo de forma consecutiva. Vale destacar aqui que a fama e o sucesso da Copa do Mundo de 1938 fez com que a Lacta prestasse uma homenagem a Leônidas da Silva com a criação do chocolate Diamante Negro. O produto passou a ser o mais vendido do país, o que rendeu ao jogador a quantia de 20 contos de réis, um valor considerável para a época. Por
conta da Segunda Guerra Mundial, a realização da Copa do Mundo sofreu um hiato que durou por 12 anos. A curiosidade desse período é que o troféu conquistado pela Itália em 1938 ficou escondido embaixo da cama do então vice-presidente da FIFA, Ottarino Barassi. O medo dele era que o objeto fosse capturado pelos exércitos inimigos. Com o retorno da Copa em 1950, o troféu para quem conquistasse o Mundial passou a ter o nome de Taça Jules Rimet. O Brasil sediou o Mundial de 1950 e, para receber a maior competição de futebol, se comprometeu em construir o maior estádio do mundo, o Maracanã, que teria a capacidade de receber cerca de 200 mil pessoas. Nunca uma seleção entrou tão favorita como a brasileira. Afinal, jogaria em casa, diante dos seus torcedores, e apresentava um futebol de brilhar os olhos de qualquer admirador da modalidade. 33 países se inscreveram para as eliminatórias. No entanto, apenas 13 participaram do Mundial. Entre as equipes estava a seleção da Inglaterra, que faria sua estreia na competição, pois até então vivia em conflito com a FIFA e considerava o Mundial um torneio sem importância, pelo fato do país ter sido o criador do futebol. Para a disputa desta edição, a Federação de Futebol usou um sistema em comum e dividiu as 13 seleções em grupos, sendo 2 grupos compostos por 4 seleções, um grupo com 3 e o outro com apenas 2. O técnico brasileiro Flávio Costa contava com um time de craques sob o seu comando. A defesa formada por Barbosa, considerado um dos melhores goleiros que o Brasil já teve, reunia ainda os zagueiros Augusto e Juvenal. O meio-campo era de colocar inveja em qualquer outra equipe, com Danilo, Jair Rosa Pinto e Zizinho. Para fechar, o time desfrutava ainda de um ataque brilhante, onde jogavam Ademir Menezes e Baltazar. O Ademir foi, inclusive, o artilheiro da Copa de 1950, com 9 gols. Com a união de todos esses talentos, o Brasil inteiro acreditava que o time seria campeão. Cada jogo disputado garantia ainda mais essa certeza, principalmente depois das goleadas históricas aplicadas. Antes de enfrentar o Uruguai na final, a seleção ganhou de 7-1 da Suécia e de 6-1 da Espanha. A confiança era tão grande que o país conquistaria o seu primeiro título mundial que, antes da final disputada contra o Uruguai, um jornal do Rio de Janeiro publicou a seguinte manchete: "Estes são os campeões do mundo." E logo abaixo vinha a foto dos jogadores da seleção brasileira. No entanto, a história nos mostra que aconteceu justamente o que ninguém esperava. Sob os olhares de cerca de 200 mil torcedores, o maior público já registrado em uma Copa do Mundo, o Brasil entrou em campo precisando apenas de um empate diante do Uruguai. Sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. À espera do tão sonhado título, os torcedores se espremiam no Maracanã para assistir o espetáculo. Quando o Friaça abriu o placar logo no início do segundo tempo, não havia um brasileiro que não acreditasse na conquista, o que só fez aumentar a euforia dentro do estádio. O sonho brasileiro começou a se transformar em pesadelo quando o Uruguai mostrou que brigaria até o fim pela taça. Aos 21 minutos, Tiáfano empatou para a Celeste e logo em seguida, apenas 13 minutos depois, o Guidia fez o gol da vitória da seleção uruguaia, que ganhou de virada pelo placar de 2-1. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! A derrota, que veio a ser conhecida como Maracanaço, fez o maior estádio do mundo protagonizar o silêncio mais ensurdecedor da história do futebol. Em entrevistas, o goleiro Barbosa revelava que nunca havia presenciado um silêncio como aquele no Maracanã, que fez o Brasil inteiro chorar. O trauma foi tão grande que depois desse jogo, a seleção brasileira abandonou o uniforme branco e passou a usar a camisa amarela.